E aí o outro tema é Vinícius Júnior. É Vinícius Júnior, que voltou a marcar, fez o primeiro gol do Real Madrid na partida. E aí o que a gente pode destacar do Vini é que esse início de ano de 2024 dele está sendo muito bom. Ele é o artilheiro do time nesse início de ano, tem 10 gols e 3 assistências, participou de 13 gols em 14 jogos com o Real Madrid, está sendo o grande protagonista do Real Madrid, apesar de não estar fazendo jogos brilhantes, o Vinícius Júnior está sendo o cara que está resolvendo, né? Quando ele marcou o primeiro gol na partida do Celta, os últimos 4 gols do Real Madrid foram do Vinícius Júnior, um Vinícius Júnior que está se mostrando nessa temporada um cara mais oportunista, um cara que está pisando dentro da área, que está lendo muito bem os espaços dentro da área e está sendo o cara que está colocando a bola para dentro. Então, é uma evolução no jogo do Vini Júnior que, João, antes da gente entrar nesse debate, eu queria colocar justamente o Vini falando sobre como ele está mudando um pouquinho o jogo dele para a gente entender essa mudança do jogo do Vini. Estou tentando ajudar de la mejor maneira, cambiando mi juego, haciendo para mí está imparável, ¿no? Porque quando não estou bem lá de extremo, vou de punta e assim vou cambiando e os adversários não sabem como defender. Vinícius Júnior de centroavante já. É impressionante como de verdade, assim, observando o Vini dentro do campo, a gente vê que ele já não fica só preso à ponta esquerda. Quando ele vê, ontem, por exemplo, o Celta de Vigo colocou quase 3 jogadores para marcar o Vinícius Júnior a todo momento na ponta esquerda. Ele mesmo está conseguindo fazer essa leitura e está conseguindo se movimentar o suficiente para estar dentro da área quando as oportunidades aparecem. Os últimos 4 gols do Vini no Real Madrid foram dentro da área, de cabeça, no rebote, mas ele está no lugar onde ele tem que estar para fazer o gol. Vocês acham que isso é uma evolução no jogo do Vini? A gente pode ver um outro Vinícius Júnior, já também pensando um pouquinho em seleção brasileira que está chegando por aí? Eu acho que é muito bom para a chegada do Mbappé, né? Que pode jogar com os dois por dentro. E cada hora um revezando para sair e tal, que era a grande questão do encaixe dos dois. Assim, parece que os gols são fáceis, igual os gols contra o Valência, é só empurrar, os 3 gols contra o Barcelona não é de pênalti, que ele sofre dentro da área, né, de centroavante. Os outros são só empurrar e tal. Você tem que estar lá e você tem que saber definir bem. O Vinícius, quando chegou no Real Madrid, tinha um problema da definição que ele vai corrigindo muito bem. Então, quanto a isso, perfeito. Eu não gosto de, mais uma vez, o Vinícius se irritar como se irritou, né? O Oscar Minguez ontem faz uma falta nele, uma falta bastante assintosa para parar o jogo, que não é nada violenta, puxa a camisa, e o Vinícius faz como ele fez contra o Leipzig, correndo grande risco de tomar um cartão vermelho completamente fora de lugar. O jogo ainda estava 1-0, ele se levanta, empurra o jogador meio que pelo pescoço, assim como fez contra o Leipzig, e de novo podia ter sido expulso. Acho que nenhum dos 2 lances é para expulsão, os 2 lances para mim são amarelo, porque não é uma agressão, é um empurrão. Mas, inclusive, já tem leitura labial na Espanha do que o Minguez disse para ele, falou, eu tenho que te parar, é melhor isso do que eu te dar uma patada. Só puxou a camisa, falta amarelinho pro zagueiro, e na próxima ele não pode fazer isso de novo, senão ele é expulso. Falta tática, né? Falta tática. Então, sobre ele, a adaptação dele do jogo, eu acho excelente. Só que ele tem que se controlar mais, porque nos últimos jogos ele tem saído muito fácil de si, e tem tido esses estralos que deram 2 amarelos para ele nos últimos jogos, e poderiam muito bem ter sido 2 vermelhos. Para voltar só no questão do posicionamento, o gol dele é o da Liga dos Campeões, né? Que o Bellingham dá o passe para ele e ele ataca o espaço. Talvez, em outro momento, a jogada seria o Bellingham abrir para ele na esquerda, ele pegar a bola, tentar driblar para entrar na área. E agora ele faz... É um dos gols mais inteligentes que eu já vi do Vinícius, e numa característica muito diferente, né? Obviamente, o passe do Bellingham é perfeito, o momento, mas a forma como o Vinícius ataca o espaço para finalizar, assim, repito, é um dos gols mais inteligentes que eu já vi do Vinícius, o que é diferente de ser um dos gols mais bonitos e mais plásticos, né? Porque a gente costuma ver o Vini driblando, indo para cima dos adversários, e foi um gol bem diferente, e eu acho que é muito simbólico disso que você está falando, Tati. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: a necessidade aguça o engenho. Eu achei que fosse outro. Não sei se é chinês. Ele não sabe de onde vem, mas vem. Aguça o quê? O engenho. O engenho.
Ou seja, o Vinícius nessa temporada, assim como toda a equipe do Real Madrid da linha de frente, teve que pisar mais na área para suprir a necessidade de um centroavante. E ele está começando a gostar disso, porque ali naquele retângulo que sai o gol. É mais fácil você fazer gol ali, vai lá no XG da vida aí, do que você fazer gol em outro lado. Então, assim, ele pode estar começando a pegar um gosto mediante a essa necessidade do Real Madrid e que resulte a ele números ainda melhores e que vão ajudar ele, por exemplo, a brigar por premiações individuais e vão ajudar ele também coletivamente a ajudar o Real Madrid. O ponto para mim é a evolução na finalização. É que ele foi bem quando ele falou nisso. Cara, você pegar o Vinícius Júnior nas primeiras temporadas, a gente esquece da idade dele às vezes, né? E acho que ele está prontinho também, se ele tiver disposto, como ele já deu entrevista falando sobre isso, para evoluir a parte mental, né? Porque realmente ele tem que saber separar, às vezes, as coisas. É difícil, entra todos os contextos que envolvem o Vinícius Júnior, mas ontem foi uma falta tática mesmo. Assim, acontece. Quem joga futebol sabe, se você não consegue parar o cara, você tem que puxar a camisa dele. Porque senão o cara sai dentro do gol. E é do jogo tomar o amarelo naquele lance. Então, eu acho que ele tende a evoluir nesse sentido, mas em outros caminha numa evolução a passos largos.